A pessoa, ao invés de estar focada na palavra, focada no Deus que garante vida e vida com abundância, e desenvolver essa fé, crescer nessa fé, praticar essa fé, aonde é que está a cabeça dela? Qual que é a memória dela? Porque no Egito a gente tinha as panelas de carne. Ah, de onde Deus te tirou, você tem vontade, você tem saudade de voltar para lá? Eu acho que eu era melhor, eu era mais feliz. Agora eu estou aqui nesse deserto. Cadê a carne? Diga comigo, use a fé. Diga, use a fé. Dê uma resposta de fé. Diga, e o Senhor vai prover. Coloca a mão no coração, fecha os olhos. Vamos orar primeiro. Vamos falar com Deus. Estamos nessa reta final e muito gratos por tudo que o Senhor tem não só prometido, mas Ele tem feito nas nossas vidas. Ó Deus de Israel, louvado seja o Teu nome, Senhor. Sempre temos que Te louvar, Te engrandecer, por cada dia, cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, em todos os momentos. Meu Deus, nós vemos a sua mão, nós vemos o seu zelo, nós vemos o seu cuidado, nós vemos o seu amor, nós vemos, meu Pai, o quanto nós temos sido dirigidos, conduzidos pelo Senhor, conduzidos pela Tua palavra, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as situações, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da igreja, tem cuidado do seu povo. Ontem tivemos um dia incrível, nós tivemos o projeto, Senhor, de orarmos com as lideranças junto com a bispa, aonde ela esteve ali, não só orando, mas derramando sobre as nossas vidas uma nova unção, um novo poder, um novo mover do Teu Espírito sobre nós, e realizando à noite a queima de todos os pedidos, e eu concordo com essas pessoas, todos os pedidos que foram enviados, todos os pedidos, Senhor, que, Senhor, fizeram parte desse trabalho de oração, de queima, eu declaro em nome do Senhor Jesus, esses sonhos, esses projetos, esses desejos materializados, realizados, alcançados, atingidos, pessoas, Senhor, sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas, Senhor, sendo supridas, porque a Tua palavra garante que o Senhor supriria todas as nossas necessidades. O Senhor, meu Deus, tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, e nós temos visto isso, Senhor, em cada palavra, em cada direção, em cada instrução. Agora, Senhor, nós estamos aqui nessa tarde de quarta-feira, projeto Casa Firme. O título dessa reunião é Cura Sentimental, mas eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor quer curar pessoas, quer curar o destino dela, quer curar
meu Deus, talvez uma mente doente, um espírito doente, um coração doente, uma vida financeira doente, uma família doente. Às vezes a doença não é só no âmbito físico, muitas vezes ela é uma doença emocional, é uma doença, meu Deus, interna, é uma doença mental que não deixa ela pensar, que não deixa ela raciocinar, não deixa ela ver, não deixa ela enxergar a coisa certa. Quanto, Senhor, que só tem memórias, Senhor, do tempo que vivia no mundo. A mente dela está sempre voltando para as coisas do mundo, a mente dela está sempre voltando para as coisas passadas, a mente dela está sempre voltando para uma época, para um tempo, Senhor, que o Senhor já terminou, já encerrou, e muitas vezes, Senhor, ela não está percebendo que se a mente dela está sendo, meu Pai, direcionada para essas coisas, é porque existem mentiras dentro dela, é porque o diabo conseguiu ou estabelecer um padrão, ou, meu Deus, ela começou a alimentar aquilo que ela não podia alimentar, e nós somos ensinados a combater o mal no seu início. Então, eu peço aqui ao Senhor, meu Deus, conduza esse trabalho, conduza essa reunião, liberta, cura, transforma, não deixa, Senhor, não deixa ninguém sair daqui do mesmo jeito. Eu sei que tem uma chuva reservada, uma grande chuva de bênçãos reservada para a igreja. Eu sei que o vinho, meu Deus, que teve uma glória, o vinho que teve uma força, que trouxe, meu Deus, alegrias, eu sei que esse vinho acabou, ele encerrou, para que o Senhor possa trazer para ela, preparar para a vida dela um vinho que ela não conhece, Senhor, um vinho que ela nunca bebeu, algo que ela nunca imaginou que ela viveria um resultado desse, Senhor. Oh Jesus, louvado seja o teu nome por isso. Continue falando conosco. E eu sei que nós vamos sair daqui completamente diferentes. Nenhum de nós vamos sair dessa tarde do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor preparou o melhor para a minha vida. Diga, Ele reservou, diga, o melhor vinho, diga, para o melhor tempo da minha vida. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor, por gentileza. Eu quero ler com você Êxodo, capítulo 16, ontem nós, nesse trabalho que foi realizado de clamor, de oração, o Senhor nos deu essa palavra e que em nome do Senhor Jesus, você dê lugar a palavra, porque tudo que nós precisamos é permitir que a nossa mente ela seja renovada à medida que vamos ouvindo e recebendo cada palavra. Se você veio aqui nessa tarde, eu não sei se hoje é feriado, não? Acabou o feriado, graças a Deus. Acabou os assuntos aí fora. Então, se você veio aqui nessa tarde, é porque você veio para dar lugar
ao entendimento revelado da palavra. E quando a gente realmente dá lugar ao entendimento revelado da palavra, diga comigo, esta palavra, ela me ajuda a encerrar, diga um padrão, diga um tempo, diga que não pode mais fazer parte da minha vida. Não pode. Tem coisas que não podem mais se repetir. Tem coisas que nós não podemos mais deixar aquilo ser esticado. Aquilo não pode voltar. E aqui em Êxodo 16, diz assim, no dia 15 do segundo mês, no dia 15 do segundo mês, então vamos falar assim, no dia 15 de fevereiro, já tinha passado 2 meses praticamente, na época deles, após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim. Então, Elim é aquele lugar onde haviam aquelas palmeiras lindas, um lugar maravilhoso. Eles tinham passado pelas águas de Mara, aí passaram, depois por Elim, e foi agora para um deserto, aqui chamado de Sim, que está entre Elim e o Sinai. O Sinai, você sabe, que seria o monte aonde eles teriam a oportunidade de ter um encontro com Deus. Só que aí que vai prestando atenção. Fazia 2 meses, eles tinham, diga comigo, acabaram de sair do Egito. Acabou. Aquela vida no Egito, aquela vida onde eles eram chicoteados, eles eram maltratados, eles eram humilhados. Então, para receber uma porção de provisão, eles tinham que trabalhar e trabalhar duro. Eles tinham que produzir os tijolos, que eram determinados, uma quantidade, se não produzisse, não comeria. Eles eram chicoteados, se não atingisse as metas. E não pense que tinha bom senso, tinha misericórdia, não, era uma crueldade. Então, eu vou te fazer uma pergunta simples. Se você saiu de um lugar terrível, se você saiu de um lugar que só te fez mal, você pensa em voltar para esse lugar se você já saiu de lá? Qual era a única coisa que os egípcios, eles forneciam, eles davam aos israelitas? Diga comigo, a comida e uma condição para poder dormir. Então a casa, o local onde eles dormiam pertencia a eles? Não. Será que eles comiam a comida no Egito com paz? Tinha paz para comer? Será que eles faziam uma festa? Nossa, olha que maravilha, vamos comer, vamos nos fartar, vamos... Será que tinha mesmo alegria, satisfação, prazer de fazer aquilo? Não.
Eu não acredito. Eu me colocando no lugar, eu não. Talvez eu comeria porque eu teria que comer, mas assim, como é que você encontraria alegria de forma natural numa situação dessa? Então, se você está numa situação dessa, o que você quer? Você quer ficar nela ou você quer sair dela? Você ora para sair ou você ora para ficar? Então, a Bíblia fala que os israelitas, eles clamavam a Deus para Deus tirá-los daquela situação. Lembra disso? E chegou o dia que Deus não tirou eles de lá? Não levantou Moisés para fazer isso? Ok. Agora, faz 1 mês e meio, praticamente 2 meses, vamos colocar assim, tem traduções que falam 2 meses, essa aqui está falando 1 mês e meio, que eles tinham saído daquela vida. Ao sair daquela vida que eles estavam vivendo, terrível no Egito, olha aqui, ó, e toda a comunidade de Israel, agora estando no deserto de Sim, foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Vamos ver qual era a reclamação deles. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz? Aonde, gente? No Egito? Onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade. Mas eu não vou ficar com essa palavra aqui, eu quero que você guarde uma outra palavra. Diga comigo, tínhamos panelas de carne. De novo, panelas de quê? Então eles se sentavam. Quando você vai comer, você se senta? E ficavam sentados ao redor das panelas de... Então tinha no Egito, tinha carne. O Egito oferecia carne, sim, mas tinha paz. Tinha carne, mas tinha alegria. Tinha carne, mas tinha prazer de viver. Adianta eu ter um casamento, mas esse casamento, eu não estou tendo paz, eu não estou vivendo bem, eu não tenho um bom relacionamento, eu tenho uma vida, mas todo momento ela está cheia de privações, de travamentos, onde muitas pessoas vivem ainda recorrendo, um empréstimo, uma ajuda daqui, uma ajuda dali. Que vida é essa que eu estou vivendo? Como é que eu posso dizer que eu estou tendo dignidade? Eu estou tendo uma vida abençoada. Que foi um versículo que ainda ontem, no culto das 7, eu li, que a situação que o Jó estava vivendo, ele perdeu os filhos, ele perdeu o patrimônio, ele perdeu a casa que ele tinha com os filhos, ele perdeu a saúde, ele estava desfigurado. Quem olha para uma pessoa dessa, dá para acreditar que é um justo? Hã? Quando você vê uma pessoa igual o Jó estava, perdeu os 10 filhos, perdeu os servos que trabalhavam com os animais, perdeu os animais, provavelmente perdeu a casa onde os filhos estavam, porque ela desabou. Aí depois perde a saúde. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Eu estou falando o que de Jó? Só perdas. Estou falando do quê? Só estou falando de
Ele, nesse momento da vida dele, ele só teve o quê? E aí, quando você olhava para Jó, quem olhasse para Jó naquela época, dava para acreditar que Jó era justo? Não. E ele, dirigido pelo Espírito, ele fez essa oração: Senhor, eu creio que eu posso orar, o Senhor vai enviar o seu favor, e o Senhor vai restaurar a minha condição de justo, porque eu era justo, eu tinha uma vida de justo. O único problema que Jó tinha na vida dele é que ele vivia com medo. Aí eu te faço uma pergunta simples: viver com medo é um problema? É? Mas eu enxergo como um problema que não pode mais fazer parte da minha vida, ou eu tolero ele? Porque alguns têm tolerado o mesmo problema que atuou na vida do Jó, tem atuado na vida de alguns. O medo de perder, o medo do novo, o medo de não dar conta, de errar, de não conseguir, de não pagar as contas, de não se realizar na vida sentimental. O medo de errar, de ferir. Eu conheço gente que ela não quer se casar porque ela tem medo de entrar num casamento, formar uma família e magoar, decepcionar, ferir, chatear a pessoa com quem ela se casaria. Por quê? Porque é o medo que faz isso. Medo. Então a Bíblia está dizendo que fazia em torno de 1 mês e meio, quase 2, que o povo tinha saído do Egito. E qual era a memória que eles tinham? Qual que era a memória? Que no Egito nós tínhamos o quê? As panelas do quê? As panelas do quê, igreja? As panelas de carne. Você está com saudade, a tua mente, ela está mais pendida para as panelas de carne. E as chicotadas dos egípcios? E a humilhação? E a dor? E o sofrimento? E a angústia? O que aconteceu com essa geração, igreja? Ela sobreviveu, ela entrou na terra prometida ou ela morreu no deserto? Por que ela morreu no deserto? Porque livres fisicamente eles eram. Sair do mundo, sair do Egito, eles saíram. Mas qual foi a coisa que eles não conseguiram arrancar, tirar, eliminar da vida deles? Diga comigo: a memória, a mentalidade, diga a mente escrava. Então a mente escrava, ela sempre vai te levar para aquilo que é mais fácil. A mente escrava sempre vai te levar a buscar, a pedir, procurar o que é mais familiar, aquilo que já é conhecido. Então eu prefiro morrer no Egito, eu morreria muito bem, sabe? Me deixa morrer na frente das panelas de carne que está tudo ótimo. Entendeu? Eu morreria na frente das panelas de carne. Mente preocupada com o quê? Mente preocupada com o quê? Porque tem gente que a vida dele é viver preocupado com o quê? Esse mês a minha compra no mercado não foi tão boa. Comprei menos, as coisas aumentou, então... não deu para comprar aquele docinho que eu gosto de comer.
Ai, não deu para comprar tal coisa que eu gosto de comer, ou de fazer. Ai, esse mês, ai, que coisa terrível, esse mês eu não pude comer fora de casa. Nossa. Coisa triste, né, gente? Terrível, né? Hã? Ai, esse mês, isso, esse mês, aquilo. O que adianta você estar diante das panelas de carne e não ter paz? Não ter dignidade, não ter saúde, não ter vida? Não estar bem com Deus? O que adianta? Tem gente que fala que não vai casar, mas lá dentro tem um negócio que faz ele olhar para a vida. Nossa, olha o marido dela, olha a esposa dele. Ai, eu queria tanto também ter uma família. Não, mas eu vou admitir para todo mundo que eu não quero. Não, não é que ela não quer ter uma família. Diga comigo, ela não quer mudar o suficiente. Ela não quer o quê? Porque tudo que é novo exige mudança. O que a bispa falou outro dia? Que todo novo projeto vem acompanhado do quê? De muita dor. Todo novo projeto vem acompanhado de desafios. Então, alguns já devem ter se feito a pergunta: nossa, bispo, é verdade, esse povo tinha a promessa da terra prometida, o Senhor tirou eles do Egito, estava encaminhando eles para a direção de viver o sonho de uma vida. E por que esse povo estava com saudade do Egito e não estava olhando para a terra prometida, focado na terra prometida? Me daria um nervoso, um negócio, que eu ia virar para eles e ia falar: essa cambada, esse bando de incrédulos, vocês têm que morrer mesmo no deserto. Então, mas faz essa pergunta para você. Mergulha aí, vai fundo em você. Talvez você ouvindo a história de Israel, você pode até sentir assim, mas será que muitas vezes não é isso que está acontecendo com você? Quando alguma coisa não acontece do jeito que você quer, quando você se depara com algo que vai tirar você da zona de conforto, você não gosta, você não aceita. Quando eu vou te dar um exemplo. Lá na sua casa, quando alguém fala para você que você precisa mudar algo, você recebe bem ou ainda recebe mal? Mudança é algo bom ou é algo ruim? Mudança é algo bom ou ruim para a nossa vida? Hã? Não senti firmeza. eu já estou ficando tenso aqui já, estou pregando para o povo certo aqui, o povo está vindo num lugar para mudar de vida. Você está aqui para mudar de vida, não é? Mudar cada dia mais, ficar melhor, não é? Quando alguém fala para você que você precisa mudar, e ela está certa, por que você recebe mal? Hã? Por que essa dificuldade de ouvir? Por quê? Porque a gente é muito preocupado com a imagem. As pessoas são muito preocupadas com a opinião dos outros, não são pessoas livres da crítica, da opinião, do julgamento, dos olhares. Sabe, é uma preocupação muito grande. Como estão me vendo? O que estão pensando de mim? Tem muita gente vivendo assim. Só que deixa eu te falar uma coisa, eu não vou ter muito tempo aqui para a gente ser mais extenso e eu vou lutar para ser o mais objetivo que eu puder por causa do tempo. Porque isso aqui não é um assunto para a gente falar
em alguns minutos. Isso aqui, para ser realmente entendido, nós temos que gastar um tempo. Mas, deixa eu te mostrar uma coisa aqui em Atos 5, que eu acredito que você vai entender um pouco mais. Atos 5. Eu vou ler na versão a mensagem, que acredito que vai te ajudar. Isso foi pregado agora no domingo, praticamente no encerramento ali, nas últimas palavras do encerramento do jejum do domingo. Mas diz assim, versículo 1, mas um homem chamado Ananias diga comigo, a conveniência. O quê? Qual que é a palavra que eu pedi para você repetir? Gente, desculpa, perdão. Diga comigo, conivência. Com o quê? Com a conivência da esposa, com consentimento. Né? Estavam os dois aqui na mesma concordância. Com a conivência da esposa. Safira vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Então, vamos dar um exemplo? Se a propriedade valia 10 milhões, ele pegou, deitou no pé dos apóstolos 5 e ficou com os outros 5. Quem que pediu para eles fazerem isso? Ninguém. Quem colocou um revólver na cabeça deles para eles vender a propriedade e entregar o valor da propriedade, a metade no pé dos apóstolos? Ninguém pediu para eles venderem. Ninguém pediu, diga comigo, para eles fazerem parte de um mover do Espírito Santo. Então eu vou dizer para você, nessa época que havia um mover, lembra que havia um mover do Espírito? Lembra que nessa época o Espírito Santo, Jesus ele disse para os discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse. E era para eles aguardarem em Jerusalém que o Espírito ia se manifestar sobre eles, revesti-los de poder, porque eles iriam dar continuidade no ministério de Jesus. E quando estava acontecendo esse mover, que o Espírito veio, batizou os discípulos e quem estava com eles ali, e aí veio a promessa de Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, que Ele derramaria do seu Espírito, né, que os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. O que aconteceu? A igreja primitiva, diga comigo, estava unida. Diga com um só pensamento. Diga, todos tinham o prazer de estar na igreja todos os dias. Todos os dias. Era uma linguagem só. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então imagina você sai do culto aqui agora, você volta para casa, teu vizinho, você bate um papo com ele hoje, a hora que você chega em casa, e ele fala, e aí, o que aconteceu hoje? Olha, hoje teve um mover, você vai comigo na igreja. E o que eu vivi hoje, você vai viver também. Sério? Ó, a tua vida vai mudar, tua história vai mudar, teus resultados vão mudar. A primeira vez que você for num culto lá, a primeira vez que você for numa reunião lá, olha, tem uma igreja que eu estou indo, você acredita nisso? Você acredita que tem uma igreja que você está indo que muda a vida das pessoas? Você acredita que tem uma igreja que prega a palavra e quem ouve essa palavra, a vida não fica da mesma forma?
Você acredita que tem uma igreja que o Espírito Santo ele se manifesta, ele traz cura, ele traz libertação, ele muda vidas? Você acredita? Você está indo numa igreja assim? Qual que é o nome dessa igreja? Então, que era o que estava acontecendo naquela época. Não tem como você ir num culto, pode ser às 7, às 9, às 15, às 9h30, casa firme, às 11 da noite, 2 horas, 7 horas na quinta. Se você for lá, tua vida vai mudar. Você acredita nisso? Então, é o que estava acontecendo naquela época. Ao ponto da Bíblia falar que os religiosos queriam de tudo quanto era jeito calar os discípulos, porque diga comigo, porque eles encheram Jerusalém com a mensagem de Jesus. Fala em nome de Jesus. Eu vou encher minha rua, eu vou encher o meu bairro, e por que não dizer a minha cidade, diga com esse evangelho, que muda vidas. Você acredita nisso? Eles encheram Jerusalém, garantindo para eles que esse Jesus que tinham matado, ele morreu, mas ressuscitou. E quem crer nele pode ser curado, quem crer nele pode ser liberto, quem crer nele a vida muda, o financeiro, tudo muda. Aquele que está numa vida de pecados, ele abandona aquela vida de pecados. Então, o mover era muito forte, o mover era muito grande, e você acredita que quando o Espírito ele está se movendo, ele vai deixar alguma coisa contaminar esse mover? Ele vai deixar? Você acha que quando o Espírito ele está agindo, ele está vendo uma igreja unida, uma igreja que está em harmonia, falando a mesma língua, no mesmo propósito, buscando, você acha que o Espírito vai deixar alguém travar, atrapalhar, contaminar, parar esse mover? Vai? Mas, aqui no capítulo 5, versículo do 1 ao 11, a Bíblia fala de um casal chamado Ananias e Safira, que você já conhece um pouco a história, quiseram participar do mover, quiseram viver também esse mover, entrar nesse mover. E dentro desse mover, naquela época, o povo não dizimava e não ofertava. Você sabia disso? O povo não dizimava, o povo não ofertava. O povo dava tudo que tinha e derramava nos pés dos apóstolos. Olha a generosidade. Eles não dizimavam, eles não ofertavam, eles pegavam, colocavam no pé dos apóstolos e falavam assim, eu sei que esse mover agora, ele tem o propósito de suprir todo mundo que se encontra em necessidade. Está entendendo ou não? Quem está aqui com a gente precisa ser suprido, ajudado, auxiliado. É um ajudando, então nisso tem egoísmo? Nisso tem alguém que quer tirar vantagem? Nisso tem alguém que quer ser melhor do que o outro? Nisso tem alguém que quer chegar com o peitinho estufado, bater a mão no peitinho e falar, eu tenho mais que você. Não, estamos todos na mesma condição. O que é meu pertence a todos, o que pertence a todos pertence a nós, a igreja, a quem precisa. Por quê? Porque havia, eu repito, um mover. Havia o quê? De quem? E a nossa era é uma era diga com mais força, a nossa era é do Espírito Santo.
Diga, é tempo de estarmos cheios de quem? Então, Ananias e Safira fizeram um acordo. Vamos entrar nesse mover? Vamos fazer parte? Eu estou afim de fazer parte. Vamos lá. Tá, mas e aí? O que a gente vai fazer? Vamos vender a propriedade. Só que assim, né? Eu não vou fazer igual o Barnabé fez, o encorajador, que era muito rico, pegou, vendeu o que ele tinha tudo, botou lá no pé dos... Não vamos fazer isso não, vamos guardar uma reserva aqui, vamos segurar aqui, não vamos, né, chegar lá e depositar tudo, vamos contar metade, né, vamos falar, vendemos a propriedade, mas quanto foi a venda da propriedade? A verdade é que ela foi de 10, mas eu falo que foi de 5. O ponto que eu estou falando aqui não é o valor. O ponto, diga comigo, é a intenção e motivação errada. Diga, o ponto é a mentira, diga que foi contada ao próprio Espírito Santo. Gente, a hora que o Pedro chama o Ananias para falar, a mulher dele não sabia. Que a mulher dele não sabe. O Pedro pergunta para ele, Ananias, você vendeu a propriedade? Pelo valor X? Vendi. Por que você mentiu? Por que você permitiu o Espírito, você permitiu Satanás encher o seu coração? Por que você não falou a verdade? Agora está aqui na porta alguns jovens e eles vão levar o seu corpo. Quando o Pedro termina de falar com ele, o que acontece com o Ananias? O que acontece com ele? Ele morre e em 3 horas o corpo dele é levado, sepultado, enterrado, sem que a família fique sabendo do que tinha acontecido. Você já foi alguma vez, ou já ficou sabendo alguma vez que alguém morreu e a família não ficou sabendo? Eu nunca presenciei, alguém pode ter vivido isso, mas eu nunca presenciei isso. Olha como naquela época o Espírito levou eles a agirem rápido. Agir rápido com o quê? Diga comigo, com um velho padrão. Diga, com um velho sistema. Diga, com um comportamento. Diga que não agrega, não fortalece, não ajuda. Diga, mais trava. Diga, mais atrapalha, contamina. Diga, o Espírito Santo não permitiu, diga que essa contaminação fizesse parte da igreja. E o que aconteceu? Ananias foi lá abordado pelo Pedro, surgiu a verdade, que ele tinha na verdade mentido, ele não tinha falado a verdade, morre, o corpo dele é levado, ele é sepultado, enterrado, a família não fica sabendo. 3 horas depois chega a Safira e ele faz a mesma pergunta para ela. E o que aconteceu com a Safira? O que aconteceu? Ele termina de falar, o Pedro fala para ela, está aqui na porta, os jovens que enterraram o corpo do seu marido, e agora vão levar o seu. Gente, o Pedro só disse assim, enterrou do seu marido e agora vão levar o seu para enterrar. A mulher cai e ela morre na hora. Vamos trazer para nós? Bispo,
Uma pessoa pode sofrer um tipo de morte assim, se ela estiver brincando com Deus? Se ela estiver vivendo no engano? Se ela não estiver levando as coisas de Deus com seriedade, ela pode sofrer um tipo de morte assim? Eu vou dizer para você, se está na Bíblia, eu acredito. Mas a gente sabe que a primeira morte que acontece na vida de uma pessoa, qual é? Então, o que é que ainda está fazendo parte da minha vida, que nesse mover do Espírito, Ele está falando para mim e para você? Eu não vou tolerar. Eu não vou tolerar. Por que o Senhor mandou Noé construir uma arca? Diga comigo, para eliminar o que contaminava a terra. Eliminou? Eliminou, não. Por que o Senhor esperou 38 anos os israelitas incrédulos morrerem no deserto? Diga comigo, para eliminar a incredulidade. Diga comigo, aquele espírito escravo do meio dos israelitas que entrariam na terra prometida. Então, no deserto, o Senhor eliminou a primeira geração, ou posso chamar a velha geração. E agora a igreja primitiva? Surge um casal que veio para ser bênção ou veio para desagregar, veio para contaminar, pesar, veio para prejudicar, veio para gerar aquilo que impediria o mover do Espírito, veio para desagregar. Tua intenção e motivação não é correta? Você quer brincar com Deus, quer fazer do seu jeito? Então, morre o marido, que a esposa nem fica sabendo, ninguém da família foi chamado para participar do enterro, do sepultamento. 3 horas depois a mulher morre também. É forte ou não é? É forte ou não é? Isso mexe com você ou não mexe? Isso te causa um temor ou não causa? Aí eu te pergunto, o que Deus quer de mim e de você? Eu já sei. E eu já tomei minhas decisões. Quando eu ouvi essa palavra, aquilo me causou temor. E você vai buscando, Senhor, coloca a luz nas minhas trevas, vamos mais a fundo aqui. O que mais aqui que pode ainda ser uma raposinha, ser uma situação? Vamos arrancar aqui, vamos tirar aqui. Continuamente, constantemente. Eu sempre tenho uma conversa com a minha esposa, sempre falo sobre esse tipo de assunto. Porque o Ananias, ele não sabia que ele tinha mentido? Sabia ou não sabia? A pessoa não sabe quando ela fez algo que desagradou a Deus? Ela pode talvez dizer, mas eu não sei tudo, mas aquilo não gera uma insegurança? Não gera um desconforto? Ela não fica certamente mal? Ela não fica meio que com receio, com vergonha? Fica ou não fica? Você lembra quando você fez algo que desagradou a Deus, como é que você ficou? Eu vou tolerar isso? Não. Por quê? Porque Deus deixou claro. Diga comigo, os jovens que estavam na porta, diga, enterraram aquele velho padrão. Diga, aquele padrão que não funciona mais. Então, ouça, os jovens. Isso ele está falando de uma nova geração. Gente com a mentalidade velha, se a mente não renovar, não vai suportar. Gente que está ouvindo a palavra há muito tempo, que ainda não se posicionou, não tomou decisões, porque a única memória que vem na cabeça dela
Qual que era a memória dos israelitas? Porque no Egito a gente sentava ao redor das panelas de carne. Porque, sabe, se eu não for no mercado fazer minha compra da carne, eu tenho que comprar o que satisfaz a minha carne. O mundo só tem o que oferecer? Prazer na carne. Se divertir na sua carne. Esbanjar para a sua carne. Viver em função da sua. Nós fomos chamados para isso? Fomos criados para isso? Às vezes eu ouço alguém falando, eu não quero fazer nada na obra. Tá, você não quer fazer na obra, você quer fazer por quem? Pela sua carne ou por pessoas? Por você ou por pessoas? Você foi chamado para fazer pela sua vida, para a sua vida, só por você ou por pessoas? Ou pelo reino? Porque tem gente que qualquer coisa que ele tiver que colocar a mão na obra, a mão no arado, realizar algo, mas aí eu não vou poder descansar, não vou poder dormir, não vou poder passear, não vou poder assistir meu futebol, não vou poder... Poder o quê, meu filho? Você pode. Desde que você entenda o propósito, por que você está aqui. Jesus não ia curar uma pessoa, libertar uma pessoa para ela viver a vida dela e ponto. Não. Tem uma vida maior, melhor do que viver para si. Viver para si é uma vida pequenininha, medíocre. Não. Olha que coisa forte. Isso me faz lembrar. Quem lembra do Davi que foi tentar trazer a arca da aliança? Lembra? E botou a arca no carroção? O que aconteceu com Uzá? Morreu. O que aconteceu com Acã, que foi lá pegar um pouquinho de ouro, de prata e uma capa babilônica? O que aconteceu? Mas vamos lembrar de um detalhe. Antes de Acã morrer, o que ele trouxe para a comunidade de Israel? Ele trouxe bênção ou ele trouxe a morte de 36 homens? Então ele trouxe problemas. Ei, se você não estiver alinhado com Deus e com a palavra, ao invés de você estar levando bênção para casa, você está trazendo problemas, você está atraindo problemas, você está atraindo situações. Por que a gente está passando por esses problemas? Por causa dessa mentalidade escrava, que não quer renovar, que não quer mudar, que se ofende por qualquer coisa. Quem está entendendo a palavra? Deus vai encerrar, na verdade, Ele já encerrou. Vou repetir para você, Deus já encerrou com esse velho padrão. Essa mente dividida, alguns ainda têm uma mente dividida. Não vai me assustar saber que os ímpios estavam pulando carnaval. Agora vai me fazer parar e falar, puxa vida, você que conhece a palavra, você foi fazer a sua folia? Você foi viver agora a vida só para si? Preocupado consigo? Num tempo, numa era, onde esse socialismo, esse comunismo, ele serve para as pessoas aí uma pequena provisãozinha e já quer exigir, não, porque vocês têm que ser gratos, porque vocês têm que reconhecer que eu estou fazendo alguma coisa. E aí vai lá e aumenta o valor dos assuntos, e aí dá uma miséria de uma provisão, e o povo, não, porque está fazendo alguma coisa. A gente é feliz, a gente é grato por esse tipo de comunismo, de socialismo. E aí,
A pessoa, ao invés de estar focada na palavra, focada no Deus que garante vida e vida com abundância, e desenvolver essa fé, crescer nessa fé, praticar essa fé, aonde é que está a cabeça dela? Qual que é a memória dela? Porque no Egito a gente tinha as panelas de carne. Ah, de onde Deus te tirou, você tem vontade, você tem saudade de voltar para lá? Você tem saudade do mundo? Eu acho assim, é uma estupidez, é uma burrice, é uma cegueira. Quando alguns viram e falam, eu acho que... Eu estava analisando que a minha vida lá, 1900 e bolinha, eu acho que eu era melhor, eu era mais feliz. Eu tinha as panelas, pelo menos panela de carne eu tinha. Agora eu estou aqui nesse deserto. Cadê a carne? Diga comigo, use a fé. Diga, use a fé. Dê uma resposta de fé. Diga, e o Senhor vai prover. Agora, quando eu estava no mundo eu tinha isso. Agora que eu estou... É porque no meu antigo relacionamento eu não passava esses apuros. No meu antigo relacionamento, quando eu era solteiro, pelo menos, criatura, Deus te deu uma família, você tem uma família, você tem filhos, você tem dignidade, você tem um teto para morar, você tem um Deus que está aqui para te ajudar. E agora você quer olhar para o passado, tua memória é curta demais, você quer voltar lá atrás. Se focar em coisas aonde você comeu o pão que o diabo amassou, você vivia humilhado, envergonhado, não tinha dignidade, não tinha paz, não tinha saúde, não tinha uma série de coisas, mas aí o capeta vem, sopra no teu ouvido e faz você ficar... Não morava de favor, pelo menos sobrava dinheiro. Agora eu tenho minha casa própria, não sobra, mas você está investindo? Não é momento de investir? Vai haver um momento que você está investindo, vai ter um momento de desafio, vai ou não vai? Mas a Bíblia diz o quê? Clama a mim? Clama que eu te respondo. Lembra que quem que foi? Eu não lembro agora se foi Israel. Davi eu sei que foi, mas eu estava tentando lembrar de Israel. Vou lembrar de Davi aqui, eu não vou lembrar de onde está essa passagem de Israel. Que o Senhor falou para Davi quando ele inventou de ficar no palácio, e aí botou o pijama, né? Ele tirou a roupa de guerra e foi botar o pijama, né? Lembra da palavra do pijama? Você não ouviu essa palavra, não? Onde você estava, hein? Agora peguei. Então, a Bíblia falou agora recente dessa palavra que o Davi inventou. Tirou a roupa de guerra na época da primavera e botou o pijama. Ficou no palácio. Aí ele inventa de ficar no palácio, ele acaba olhando para Betseba e o restante da história você já conhece, não sabe? Então, quando ele antes dele se arrepender, que ele foi confrontado pelo profeta Natã, o Senhor usou essa expressão para ele. Tudo que você tem não fui eu que te dei? Foi ou não foi? E se você tivesse me pedido mais, guarda essa palavra, se você tivesse me pedido mais, eu não te daria? Daria ou não daria? Por que você matou o marido da Betseba? Não, mas não fui eu que matei, ele poderia dizer, né? Não, foi você que matou. Você adulterou e matou o marido dela. Mas o meu ponto não é esse, o meu ponto é aqui, se você tivesse me pedido mais, se você precisasse, quisesse, desejasse mais, eu teria te dado. Você não tem, porque você não tem. Sabe por que você não tem?
Porque quando você precisa jejuar mais, orar mais, buscar mais, você não busca. Quando você precisa estar mais na minha presença, mais separado, mais consagrado, mais unido comigo, você não está. Sabe por que você não tem? Porque você não pede. Você não tem, porque você não pede. Deixa essa palavra entrar antes de nós orarmos. Você não tem, porque você... Por quê? Você não está pedindo? Não, mas eu tô orando. Falar é uma coisa. Mover o mundo espiritual é outra. Você não tem, você não está tendo porque você não está pedindo. Você não está buscando. Você não está fazendo a sua parte. Porque se você estivesse fazendo, eu já teria te dado, eu já teria te suprido, eu teria enviado mais. Então o povo estava com uma memória bem curtinha, com a cabeça no quê? Nas panelas de carne. Eu tô com a memória aqui, Moisés, das panelinhas de carne. Tinha carne. Né? No Egito tinha carne. Pelo menos tinha carne. Né? Quem entendeu a palavra? Qual é o padrão velho que não pode mais fazer parte? Qual é o comportamento? Qual é a fala? O que você anda falando? Você reclama do teu padrão de vida? Você não está feliz com o seu padrão de vida? Você não está satisfeito com os resultados que você está tendo? Você não tem um padrão melhor porque você não pede. Porque você não usa a fé. Eu não estou satisfeito com a casa, com o carro, com a vida. Você não está? Você não tem porque você não busca. Porque você fica olhando só para problema, você fica só ali gastando energia para querer ficar mudando os outros, sendo que você tinha... É uma palavra que eu ouvi a pastora Mariana falar hoje no culto dela. A hora que eu entrei na live, eu ouvi só essa frase que ela falou. Às vezes você tem uma situação que você está atribuindo o problema para alguém, e dizendo que é alguém que tem que mudar. Não, não é alguém. É você que tem que olhar para dentro de você e decidir, eu vou mudar. Eu vim aqui hoje para mudar. Então é você que precisa mudar. Diga, eu preciso mudar. Diga, eu tenho que sofrer essa mudança. Diga, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, você vai estar nesse mover. E quem fazia parte desse mover, faltava alguma coisa para eles? Faltava? O povo dizimava e ofertava? O povo dizimava e ofertava nessa época? Não precisava dizimar e ofertar mais. Mas então não tem que dizimar e ofertar? Não, o povo já não dizimava e ofertava, o povo já dava tudo. Se eu virar para você e falar assim, agora nós não vamos mais dizimar e ofertar, agora nós vamos derramar tudo nos pés do Senhor. Já chegamos nesse ponto da vida, nesse nível? Estamos dispostos a isso ou não? Não, bispo, se o Senhor me direcionar, o Senhor me pedir para fazer isso, eu faço. Por quê? Porque era uma época que o povo não tinha falta de... O povo não tinha falta de nada. Mas se eu fizer uma coisa dessa, aí que eu não vou ter. É isso, essa cabeça que Deus quer eliminar. É esse padrão que Deus quer arrancar. Deus precisa nos levar para um outro nível, para que quando amanhã qualquer crise bater aí na nossa porta, nós estejamos preparados para saber lidar com qualquer situação. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Então fique em pé, por favor. Pega seu encarte do propósito. Coloque ele no seu coração. Feche seus olhos, ó Deus de Israel. É exatamente o que nós acabamos, Senhor, de meditar, de aprender com a sua palavra.
Você não tem porque você não pede. Você não tem porque você não acredita. Você não tem e não tem mais porque você não está agindo a sua fé. Porque você não está disposto a orar mais, jejuar mais, clamar mais, buscar mais. Você não tem, não é porque eu não quero te abençoar, porque você não pede, essa que é a verdade. E aí, você está tentando dar um jeitinho, você está tentando arrumar uma maneira, você está tentando arrumar uma forma, e não é isso que eu tenho te ensinado a fazer. Se você clamar, se você pedir, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ananias queria fazer parte daquele mover, porque eles queriam que ficasse a imagem que eles eram espirituais, que eles eram pessoas generosas, de uma fé sacrificial, que ficasse só a imagem, não era algo que eles estavam vivendo, que eles estavam fazendo, porque eles estavam praticando da maneira certa. Ó Deus de Israel, livra, meu Deus, o teu povo da imagem. Livra o teu povo, meu Deus, da dependência da imagem. Livra o teu povo da dependência, Senhor, meu Deus, dessa, meu Pai, vaidade, desse sentimento, meu Deus, que só escraviza, só rouba, só trava a vida dela. Talvez ela ainda tenha dificuldade, Senhor, de lidar com os desafios, de lidar com as pressões, de lidar com os problemas. Talvez, Senhor, por um momento ela continua ainda tendo, meu Pai, memória do passado, saudade do passado, querendo voltar, parar, meu Deus, retroceder, porque, Senhor, ela tem ainda saudade das panelas de carne. Então não adianta uma pessoa sair do Egito. Você quer muito que ela vença, você quer muito que a vida dela seja diferente, você quer muito que os resultados dela sejam transformadores, mas é aquele tipo de pessoa que ela pode estar no melhor lugar do mundo, ela não vê beleza, ela não é grata, ela não é realizada, ela não é feliz, ela não se sente abençoada, ela não enxerga o cuidado, o zelo, ela fala que agradece, mas não é algo que domina o coração dela. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, Senhor, vem aqui nessa tarde. Vem, Senhor, renovando as mentes, mudando essa mentalidade, mudando esse coração, Senhor. Mudando, porque se tem alguém aqui que ainda, meu Deus, tem uma mente escrava, tem um modo escravo de pensar, de falar, de viver, eu repreendo essa escravidão agora, eu repreendo essa força negativa agora, essa dependência da imagem, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que se satisfaz só em aparecer, só em vender uma imagem, meu Deus, é como, Senhor, existe hoje os chamados fakes, meu Deus, é uma vida falsa, é uma vida de mentira, é uma vida construída na mentira, é uma vida, meu Pai, conduzida numa religiosidade, numa falsidade, numa falta de sinceridade, e eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido agora, essa força negativa, essa força maligna, essa força, meu Deus, do mal para roubar, para oprimir, para perturbar, meu Deus, para literalmente não deixar ela, meu Pai, meu Deus, ver beleza na vida dela, eu ordeno, eu exijo, eu determino que seja repreendido esse mal da vida dela, agora em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você, com a mão no coração,
Fala para o Espírito Santo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio. Eu não quero ficar de fora desse mover. Eu não quero ficar de fora desse mover. Eu não quero ficar de fora desse mover. Eu não quero ficar de fora, meu Pai. Eu preciso da tua presença. Vem, Espírito Santo, eu preciso da tua presença. Vem, Espírito Santo, e renova, meu Deus, a minha vida. Vem, Espírito Santo, agora. Vem, Espírito Santo, agora. Vem, Espírito Santo, agora. Vem, meu Deus, libertando o teu povo agora. Vem tirando, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, dessa vida pequena, dessa vida medíocre, dessa vida, meu Pai, meu Deus, de arrogância, egoísta, miserável, meu Pai, dessa mentalidade que não agrega, que não ajuda, que só trava e rouba. Vem, Espírito Santo. O que ela precisa? Ela precisa ser cheia da tua presença. Ela precisa ser cheia da tua presença. Ela precisa ser cheia da tua presença. O que vai mudar a vida dela? Ela ser cheia da tua presença. O que vai trazer a verdadeira paz para a vida dela? Ela ser cheia da tua presença. O que vai dar a ela segurança, confiança, certeza de um futuro de vitórias, certeza, meu Pai, meu Deus, que ela vai viver o melhor vinho daqui para frente. Ela ser cheia da tua presença. Seja cheia do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Isso, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos, igreja, vamos. Eu quero que você peça a presença do Espírito Santo. Eu quero que você peça a presença do Espírito Santo. Eu quero que você ore. Abra teu coração. Talvez você tenha dificuldade de orar. Talvez você tenha dificuldade de buscar. Talvez você tenha dificuldade de se abrir, de se relacionar com o Espírito Santo. Talvez você acha que não é para você. Talvez você acha que você não merece. Talvez a tua cabeça está só que você é uma pessoa falha, pecadora, que erra, que não agrada a Deus. Vamos. Se você tiver que pedir perdão a Deus, peça perdão. Mas não deixa nada impedir o Espírito Santo de se mover na sua vida. Não deixa nada impedir o Espírito Santo de atuar na tua vida. Vamos. Pede para o Espírito Santo agora. Isso, com força. Pede. Isso, vamos lá, minha filha. Derrama sua glória. Derrama. Derrama sua glória. Enche-me. Derrama. Derrama sua glória. Derrama. Derrama sua glória. Enche-me. Enche-me, Espírito Santo. Até transbordar. Derrama. Derrama sua glória. Derrama. Derrama sua glória. Enche-me. Eu quero que você Enche-me. diga ao Espírito Santo: Senhor, eu preciso da sua presença. Eu preciso ter experiências que eu não tive com o Senhor. Eu preciso ser renovado pelo teu Espírito. Eu preciso, Senhor, aprender a confiar na tua palavra, ficar com a sua palavra. Eu preciso aprender a depender da sua palavra. Eu preciso aprender, meu Deus, me encher cada dia mais e dar lugar a essa palavra. Eu preciso, Espírito Santo. Eu preciso me relacionar melhor com o Senhor. E se tem ainda alguma coisa, meu Pai, que impede o Senhor de se mover na minha vida, de atuar na minha vida, de se manifestar na minha vida, Espírito Santo, eu tomo a decisão agora, eu estou tirando. Eu estou tirando da minha vida agora. Eu estou tirando agora a incredulidade, as reclamações, as críticas, as murmurações, as ofensas.
esse velho padrão, essa velha mentalidade que não está me ajudando em nada. Não adianta eu ficar falando desses assuntos, não adianta eu ficar cobrando, não adianta eu ficar pesando, não adianta eu querer ficar ali tentando mudar alguém, não adianta eu ficar falando do que eu tenho, do que eu não tenho, não adianta eu ficar alimentando uma insatisfação. O que eu vou me focar é numa coisa: eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que vai mudar a minha vida, o que vai mudar a minha história, o que vai mudar meus resultados, é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio da Tua presença. É ser cheio, meu Deus. É ser cheio, é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio. Eu só gostaria que você levantasse as mãos agora e falasse para o Espírito Santo: me enche agora, Espírito Santo. 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 Seja cheio agora, igreja. Sejam cheios agora, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, que eles sejam cheios agora. Que eles sejam cheios agora. Que eles sejam cheios. Fala, fala, igreja. Fala, eu só quero ser cheio. Eu preciso ser cheio. Eu vim buscar aqui nessa tarde ser cheio, ser cheio, ser cheio. É só, meu Pai, isso que eu preciso. É ser cheio da palavra. É ser cheio da Tua presença. É ser cheio, Senhor. Eu quero é ser cheio. Eu preciso é ser cheio. Eu não quero um relacionamento travado. Eu não quero um relacionamento travado. Eu quero ser cheio da Tua presença. Que você seja cheio. Que você seja cheio. E que você busque a presença do Espírito Santo como você talvez nunca buscou em toda a sua vida. Eu abençoo a tua vida nessa tarde. Eu concordo com a materialização dos seus projetos. E eu creio que esse velho padrão, que esse velho sistema, que essa velha maneira de viver, de pensar, de falar, de agir, de reagir, eu creio que ela não vai mais fazer parte da tua vida. Porque ela não cabe para esse tempo. Ela não cabe para esse mover. A mentira não cabe. Uma vida imoral não cabe. Brincar com Deus não cabe. Viver se enganando, fazendo mais ou menos, com uma mente dividida não cabe, não cabe. Você sabe o que acontece com você. E o Senhor está falando: eu vou enterrar, eu vou sepultar. E eu estou levantando uma nova geração. Aqueles que têm o espírito de Caleb. Caleb tinha 85 anos, mas o espírito dele era de um jovem. Caleb tinha 85 anos e ele chega a Josué e fala: dá o que é meu, dá a minha montanha, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu, meu Pai. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está levantando esses com um espírito jovem. E essa nova juventude, esses jovens que vêm para fazer a diferença, esses vão sepultar, meu Pai, esse velho padrão. Ele não será mais aceito e tolerado. É um novo tempo, é uma nova era. É a era do Espírito Santo. Obrigado, Deus, eu te amo e te agradeço. Amém. Amém, amém. Salve ao Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação.
é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.